Estudos para concursos, contabilidade. Pro Alesp, mas também serve para outros concursos. Né? Eu estou lendo aqui o conteúdo de uma apostila de contabilidade. Legal, né? Daí, primeiro, para criar uns mapas mentais, umas conexões mentais, a gente lê os títulos das coisas que tem nisso aqui. A gente vai ler sobre escrituração contábil. Uma coisa que eu comentei quando eu estava começando a ler essa apostila que eu não lembrava, que eu não sabia o que era isso. Mas quando eu olhei aqui na apostila de verdade o que era a escrituração, eu percebi que na verdade essa escrituração é a questão que eu achava mais engraçada, mais difícil dessa coisa do conteúdo de contabilidade, o que me irritava mais. Ou seja, a questão que eu ficava reclamando e comentando toda hora em todos os vídeos de contabilidade, todas as vezes que eu estudava de contabilidade, era exatamente a escrituração que eu falava que eu não conhecia. Muito engraçado. Bom, basicamente, a questão de escrituração é uma em que vai criar, eles vão te dar uma tabelinha com um monte de valores. Nessa tabelinha você vai ter que, parece que a escrituração é um tipo de atividade de auditoria e contabilidade e que os carinhas de contabilidades fazem, os contadores fazem, para verificar se uma empresa, o órgão ou entidade está indo bem ou não, sabe? Tipo, eles vão saber se eles estão gastando demais ou estão gastando de menos, ou se eles estão fazendo, ou daí eles podem perceber se tem coisas ruins acontecendo ali, entende? Daí, só que tudo isso na questão de concurso é basicamente uma tabelinha. E daí nessa tabelinha eles não vão escrever nada. Só vão escrever um monte de nome de um monte de coisa, de um monte de tipo de gastos. E eles também não vão colocar em ordem, quer dizer, só se eles forem muito legalzinhos, eles vão colocar numa ordem de certinha, numa ordem de ativos, de passivos, de patrimônios líquidos. Mas normalmente não está na ordem. Na verdade tem caras que colocam na ordemzinha bonitinha para te ajudar. Mas a maioria das vezes não está assim. Daí, nessa tabelinha, vai ter só os números, mas não vai ter negativo, não vai ter positivo e não vai ter o que é patrimônio líquido. Ou seja, nessa parte aí é que você tem que fazer um monte de questão. Você tem que fazer um monte de questão de contabilidade para gravar na mente o que é positivo, o que é ativo, o que é considerado passivo e o que é considerado patrimônio líquido. Todas essas coisas têm uma listinha básica dessas coisas, mas é muito mais fácil você fazer as questões e ficar errando um monte de questão para que você sacar elas de cara. Daí você vai indo vendo, olhando essa listinha e vai falar, isso aqui é patrimônio, isso aqui é passivo, isso aqui é ativo, patrimônio passivo, tá. Depois que você marcou todo mundo, você vai lá e coloca, já que esse aqui é positivo, 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 negativo, 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 tá. E daí a pergunta basicamente vai perguntar alguma dessas informações. A pergunta vai ser uma das informações em que você vai ter que fazer uma conta com esses números, dependendo do que perguntar. Tipo, qual é o valor do patrimônio líquido? Daí você vai lá e faz a conta de só uma conta de mais e menos de mais de todas as coisas que são patrimônio líquido. Basicão, entendeu? Ou seja, a única coisa difícil da contabilidade é você conseguir identificar direito essas coisas, identificar o que é patrimônio, o que é ativo, o que é passivo. Ou seja, tem que lembrar a lista, mas isso também não é considerado difícil. Só é considerado difícil por um cara que não conhece nada ainda. Se você fazer várias questões e errar bastante, você vai acabar decorando essas coisas e fazer elas muito fácil. Porque a única coisa matemática que você tem que fazer é uma conta de mais ou menos. Não tem mais coisa mais fácil do que conta de mais e menos, né? Claro que os números são de gigantões, mas nada a ver, né? Daí, basicamente no conteúdo de escrituração, que é o mais importante agora, vamos fazer agora, depois de todos esses comentários, ler os títulos aqui para criar mapas mentais. Aqui na apostila fala o que é conceito de débito e crédito, o que é débito, na linguagem comum significa dívida, o que é crédito. Na linguagem comum significa ter crédito com alguém ou uma loja e etc. Ou seja, crédito é bom, débito é ruim, entendeu? Portanto, débito é uma situação de dívida. Crédito é uma situação de direito. E saldo é uma diferença entre total de débito e crédito. Daí ele fala depois o que é devedor, o que é credor, o que é nulo. Depois disso vai para a parte 4.2 dessa escrituração. O que são contas contábeis, sua natureza e sua movimentação. Daí ele fala um razonete, fala o que é razonete,
daí nome das contas, daí ele fala separa em débitos e créditos, e devedor e credor, e daí faz a continha. Basicamente, isso aqui é a mesma coisa, só que é uma versão que eu falei agora há pouco, só que é uma versão mais simplificada. Tem questões desse tipo também. Que só separa a tabelinha que eu falei em positivos e negativos, e daí você só faria a conta. Na verdade, eu já vi questão desse sistema, mas eu não lembro direito que tipo de pergunta eles fazem. Tipo, se era uma pergunta que ele falava que era para responder o resultado da continha, ou era alguma outro tipo de pergunta mais teórica. Próximo disso aqui, Estados Unidos, mecanismos, depois pergunta o que é mecanismo de débito e crédito, o que são contas, o que são teoria das contas. Essa coisa de teoria das contas é complicado, meu. Tem umas três teorias e uma explicação de cada uma delas. A teoria personalista, a teoria materialista e a teoria patrimonialista. Todas elas fazem uma tipo de separação de contas de ativo passivo. Ativo passivo é separado em bens e direitos. Se lembra que bens é o patrimônio líquido e direitos são ativos. É o mais que dá para dizer que é a mesma coisa que ativo. Daí os passivos são iguais a obrigações e separa também patrimônio líquido. Meio confuso isso aqui. E receitas e contas de resultados são separadas em receitas e despesas. E todas essas coisinhas vão separadas nessas teorias. Eu nem estou entendendo isso aqui. Bom, e depois tem uma explicação do que é a teoria materialista, patrimonialista e personalista. Depois ele explica o que é plano de contas, o que é elenco de contas, não sei o que é isso. Daí, finalmente, aparece uma coisa muito importante, o exemplo de plano de contas, que aparece o ativo e os passivos. Basicamente, essas coisas aqui de plano de contas são os exemplos técnicos que você usaria para separar naquela tabelinha que eu falei. Tem os nomes das coisas que são consideradas. Só que às vezes tem uns nomes meio estranhos, né? Daí fala o que é codificação das contas, que é quando eles colocam 1.1, 1.2, 1.2 para cada tipo de conta. A conta ativo, ativo circulante é 1.1, ativo realizável é 1.2 e assim por diante. Depois ele fala das funções das contas e do funcionamento pleno das contas. Daí termina isso é o 4.2, vai para a escrituração 4.3 com os métodos de escrituração. Como é que se faz métodos? Como é que se faz escrituração? Daí apareceu o método das partidas dobradas, esse que eu já ouvi falar, mas não lembro o que é, ou seja, não estudei o suficiente para lembrar o que é isso. Depois fala as partidas mensais, não ouvi falar, fala escrituração, né, o nome dessa aqui, função da escrituração, daí tem escrituração sistâmica, escrituração histórica, depois ele fala processo da escrituração. Daí isso aqui é extremamente importante. Eu vou ler isso aqui antes de ler os outros títulos. Processo de escrituração. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode ser manual, mecanizado ou por processo de dados. Processo todo lançamento deve estar apoiado em documentos hábeis e idôneos e adequados ao tipo de operação. Registro de status do livro diário. O livro diário é importante de saber. Transcrição de registros para o livro razão. O livro razão também é importante para saber nessa coisa de contabilidade. Eu acho que está nessa coisa aí aqui de conteúdo de escrituração aqui, elaboração de balancete e verificação, e, por fim, a apuração do resultado e elaboração das demonstrações contábeis, o balanço patrimonial e demonstração de resultados do exercício, transcrevendo estas demonstrações no livro diário. Depois vira um 4.3.1, escrituração, lançamentos. O que é lançamento? E eu nem lembro de ler alguma coisa sobre lançamento. Tinha algum lançamento agora há pouco? Não vi nenhum lançamento. Mas se eu pensar, a coisa que apareceu na minha cabeça quando eu li o lançamento, eu penso que é só tipo, eles dão uma informação lá na questão e você tem que colocar ela como uma coisa que foi ganho. Isso é um lançamento, uma coisa que é um ganho. Não. Basicamente é só colocar alguma conta nova na conta. Isso, alguma coisa nova na conta, é isso. Ele fala aqui, lançamento, exemplo, compra de um veículo à vista no dia 1/4, conforme a nota fiscal, de 700 mil conto, emitido pela Amarela. Daí isso é um lançamento, coloca lá na conta, é basicamente isso, né? Daí depois ele explica quais são as fórmulas de lançamento. Fórmula simples, debitada, fórmula composta, debitada e acreditada, fórmula composta, terceira fórmula composta? Não tinha alguma fórmula?
Já tinha aí. A segunda fórmula composta é com uma conta só e a terceira é com várias contas. Na verdade é o contrário, tá? Fórmula complexa e partícula. Não sei por que tem esse tipo de explicação de uma partícula. Deixa eu ver. Na verdade, em todas as coisinhas de lançamentos, deve ter questões de lançamentos, né? As questões de lançamentos tem uma partícula bem aqui do canto do teto. Tipo, vou ler aqui. Ó. São CSJ Rio Preto 1 de abril de 2012. Ou seja, é um lançamento, se lembra? Que o lançamento, toda vez que tem uma conta nova, eles marcam isso. Ou seja, como tinha falado o dia lá, no Rio Preto, no dia 1 de abril de 2002. Daí ele coloca tipo veículos, caixa, valor. A, valor. Tem aqui essa sigla. Vamos ver agora o que significa essa sigla. A é apenas uma indicadora da conta acreditada, sendo a sua contativa. Próximo conteúdo sobre principais livros contábeis. Ou seja, aquelas coisas que eu falei que são importantíssimas. Livros diários, livros de ações, livros de caixa e livros de contas correntes. Tem uma explicação de cada um. Legal, né? Mas agora, 10 minutos. Pausinha.
Bum! Voltei. 5 minutos de pausita. De água, né? Eu queria que tivesse algum jeito de dar um multi aqui na gravação. Multi na gravação. Mas não parece que dá pra fazer isso. Esse tempo que eu tô usando não tá fazendo. Vamos lá. Sobre esses livros mágicos. Esses livros mágicos se chamam livro diário, livro razão, livro caixa, livro contas correntes. Dos vários livros usados pelas empresas, vamos mencionar apenas os utilizados pela contabilização nos atos de fatos administrativos, ou seja, os principais livros utilizados são esses caras, diário, razão de caixa e contas correntes. Existem questões em que você tem que perguntar, que eles perguntam qual é o nome, eles só dão um enunciado dizendo, explicando o livro, né? Que nem, tipo, quase todas as questões de concursos, eles só fazem isso, né? Só dão um enunciado com um terminho e se você tiver aprendido o básico, você vai conseguir dizer qual que é a questão. Eu acabei de perceber que eu já estou 10 minutos, lendo, 15 minutos lendo isso aqui, mas eu não li nada ainda. A verdade é que eu não li nada, eu só estou fazendo comentários dos títulos das coisas, né? Apesar de isso for o intuito inteiro, intuito disso aqui de começo, né? Questões ler só os títulos das coisas para criar um mapa mental das coisas que a gente está para aprender quando lê o treco direito. Vai. Então vamos pular tudo aqui. Livro diário, vamos perguntar o que se pergunte o que é livro diário. Formalidades do livro diário, se pergunte quais são as formalidades intrínsecas ou externas e as intrínsecas internas do livro diário. Depois fala os termos de abertura de ou encerramento, ou seja, quando abre o livro diário e quando abre ou fecha o livro diário. Depois, elementos essenciais de lançamento do livro diário. Aí tem 5 elementos: data, conta, histórico e valor. Depois, o próximo livro é o Razão. É interessante saber o que é o livro Razão. A Razão é um livro de grande utilidade de contabilidade que registra movimentos de todas as contas. Todas as contas, esse é o Razão. Entendi. Depois, não tem muita só explicação, só fala isso, só isso aí mesmo da Razão. Depois fala do livro corrente, conta corrente, livro caixa também, tudo básico. Próximo ponto do escrituração é os atos e fatos administrativos. Aqui eu não tenho a menor ideia do que vai ser. Vamos ver. Conceitos, atos administrativos, né? São atos que não provocam alterações dos elementos do patrimônio e do resultado. Portanto, não interessam a contabilidade. Não interessam, entendi. Interessante. E os fatos são acontecimentos que, de alguma forma, alteram o patrimônio das entidades. Quer saber o aspecto qualitativo, quer saber o aspecto quantitativo. Quantitativo, qualidade e quantidade. Eu tenho uma coisa que me faz aparecer na minha cabeça. Mas deixa eu ler os exemplos aqui. Só. Emissão de cheques, depósitos bancários, compra de veículos, compra de materiais, pagamento de obrigações, vencimento de direitos, venda de mercadoria, etc. Não foi o que eu imaginei. Bom, próximo 4.5.2. Classificação dos itens administrativos. Daí parece que os fatos administrativos têm um tipo de classificação. Fatos permutativos, ou seja, deve ser coisas que são muito alteráveis. Fatos que alteram patrimônio. E os fatos modificativos, aqueles que alteram patrimônio da entidade e patrimônio líquido. Agora eu entendi. Aumentando. Esquece, eu vou ler isso aqui quando eu chegar nisso aqui na parte da página. Fatos mistos ou compostos. Se pergunte o que é isso. Mistos aumentativo. Pergunte o que é misto diminutivo. Depois pergunte. Registro de fatos contábeis, passos. Esse aqui é importante. Como é que se registra alguma coisa no livro contábil, nos fatos contábeis? Segundo passo, terceiro passo, quarto passo, tem um monte de passos, né? Depois, conteúdo do balancete de verificação. É aquelas balancetes que ficavam aparecendo várias vezes, né? Mesma coisa. Balancete patrimonial, conceitos, daí tem um conceito de ativo, ativo circulante, ativo realizável de longo prazo, ativo permanente, investimentos, mobilizado deferido, e depois os passivos. Pergunte o que são passivos. Passivo circulante, passivo exigível de longo prazo, passivo exercício de futuros e patrimônio líquido. Essas coisas apareceram anteriormente. Depois tem o patrimônio líquido de capital social, que também apareceu anteriormente, capital subscrito, capital realizado, capital realizar. Depois tem uma coisa que eu nunca ouvi falar, reservas, não lembro disso aqui. Daí, mas eu lembro de reservas de lucro, ou seja, reservas era só o termo da reserva de lucros. Eu já ouvi falar de reservas de lucros, mas não interpretava, não conseguia associar com reservas. Reserva de capital, já vivi, com questão, reserva de reavaliação, nunca vi numa questão. Depois se pergunte o que são lucros ou prejuízos acumulados e contas retificadoras. E assim termina essas coisas de escrituração.
Nossa, demorou 20 minutos só pra gente ler os títulos das coisas e fazer um monte de comentários, né? Bom, basicamente é mais comentário, né? Porque eu demorei 5 minutos lendo os comentários só da primeira coisa e depois eu fiquei fazendo comentários de das tabelinhas e coisas importantes. Vamos lá agora, lendo tudo direto. Escrituração contábil! O que é isso? Primeiro conceito, débito e crédito. Um alerta para não confundir, temos termos da linguagem comum quando usados na terminologia contábil. Débito, na linguagem comum, significa dívida, situação negativa, estar em débito com alguém, estar devendo para alguém. Quando falamos de palavra débito, procure não ligar o seu significado do ponto de vista técnico com o que ela representa em linguagem comum. Ou seja, você não pode falar que débito é essas coisas aqui de dívidas e coisas comuns quando você está pensando em técnico, ou seja, em termos contabilísticos. Na terminologia contábil, essa palavra tem vários significados, os quais raramente correspondem a uma da linguagem comum, que seria a dívida, situação negativa. Enquanto não se conscientizar disso, dificilmente você aceitará que débito pode representar elementos positivos. Olha aí. Exatamente o que eu estava pensando quando eu li isso aqui. Fiquei muito confuso quando eu li que débito poderia ser dívida em situação negativa apenas. Agora, que bom que tem uma explicação na apostila, né? Não ficaria em dúvida isso, prejudicaria a minha interpretação das questões. Vamos lá? O que prejudica sensivelmente a aprendizagem. Portanto, muito cuidado com a terminologia. O comum do crédito é aquela coisa, ter crédito com alguém ou em uma loja, etc. É uma situação positiva, ou poder comprar a prazo, etc. Na terminologia contábil, a palavra crédito também possui vários significados. As mesmas observações que fizemos com a palavra débito aplicam-se também à palavra crédito. Portanto, é importante memorizar que... Dois pontos. Num gráfico de contas patrimoniais, o lado direito representa crédito, exceto para as contas retificadoras, que a gente só viu essas contas retificadoras lá no final do conteúdo, né? E no gráfico de contas de resultado, o lado direito é o lado do crédito. Portanto, débito, crédito e saldo. Débito é uma situação de dívida ou de responsabilidade da conta para com a entidade. O crédito é uma situação de direito ou de haver da conta com relação à entidade. E o saldo é a diferença entre total de débito e total de créditos. Débito e crédito, diferença. Efetuado numa conta, o saldo pode ser chamado de devedor, credor ou nulo. Um saldo devedor, um saldo credor ou um saldo nulo. Obviamente, cada um depende de qual for maior entre esses débito e crédito. O devedor é quando a soma dos débitos for maior do que a soma dos créditos, ou seja, você tem mais negativos do que positivos, normalmente é isso. O credor é quando tem formas de débitos menor do que as de créditos, ou seja, você tem mais do que você tem que gastar. E o nulo é quando são iguais. Contas de contábeis são natureza sua movimentação. Daí fala o azulete, mostra a tabelinha. É tipo o nome de conta dividido em débito e crédito. O débito e crédito, o débito é devedor, o crédito é credor. Tudo isso, depois dessa separação entre os dois, o final representa um saldo. Depois, o que é mecanismo de débito e crédito? Ele separa as contas em natureza, aumentos e diminuição. Uma conta de ativos, ela é a natureza de devedor. Ou seja, isso aqui é o importantésimo para aquelas tabelonas de você ficar sacando o que é ativo e o que é passivo. Entendeu? Se você vê uma conta de ativo, qual é a natureza dela? É devedor. Devedor, se lembra, é débitos. Débitos é negativos. Entendeu? Mas só que não é tudo. Né? Se lembra que o treco de débito no contabilidade também pode ser positivo e o crédito também pode ser estranho. Daí aqui, como a separação de mecanismos de débito e crédito está separado em dever, natureza e aumentos e diminuições, os trecos também têm separações. No ativo, a natureza do ativo é sempre devedor, mas ela pode ser representar pode ser debitar, que são aumentos, ou chamar de creditar, diminuições. No passivo, a natureza desse é credito-credora. Quando aumentos sim, de passivos, eles são chamados de creditar, e quando há diminuições de passivos, elas são chamadas de debitar. Depois, mesmas coisas. Contas de despesas, natureza, devedor. Aumentos, débitos, diminuições, creditar. E assim sucessivamente. Se você não entendeu, basicamente, quando a natureza é devedora, eles chamam o débito e débito, aumentos são débitos e diminuições são créditos.
E o resto é tudo ao contrário dessa base aqui. Se for ao contrário de débito, é crédito. E se daí os aumentos viram créditos e as diminuições viram débitos, entendeu? É só trocar isso aqui. Ou seja, a única coisa que você tem que saber é a natureza básica dessas contas. O ativo é débito, é devedora. O passivo é credora. As despesas são devedora, as receitas são credoras. E a receita líquida é credora. E, basicamente, a coisa dos aumentos e diminuições é tudo ao contrário, né? Ou você pode dizer que, dependendo da natureza, o aumento é a mesma natureza de devedor, vira aumento, vira devedor. E uma natureza credora, o aumento vira credor. Né? Contas são denominações contábeis que identificam e controlam os elementos contábeis da natureza semelhante. Daquela coisa que eu comentei que ia ser muito chato de aprender. Porque eu não vou entender, eu não consigo entender essa tabelona aqui. Teoria das contas, mas já que eu não entendo, eu vou ler primeiro essas explicações aqui embaixo. Essas teorias, antes de ler, tentar entender a tabela. Teoria personalista são as contas representam pessoas. Tá. Que se relacionam com a entidade em termos de débito e crédito. Ou seja, pessoinhas que aumentam o crédito ou o débito da entidade. Tá. Materialista, teoria materialista, as contas da entidade mantém uma relação material e não pessoal. Não entendi. E a teoria patrimonialista é o quê? O objeto da contabilidade é o patrimônio das entidades e a sua finalidade é o controle do patrimônio e a apuração dos resultados e a prestação de informações. Contas de resultado compreendem as receitas e as despesas que devem ser encerradas quando da apuração do resultado do exercício. Esse resultado, que é lucro ou prejuízo, será incorporado ao patrimônio. Lucro. No final vai ter um lucro ou vai ter um prejuízo. E esse lucro ou prejuízo vai ser incorporado ao patrimônio, diminuindo o patrimônio ou aumentando o patrimônio. Faz sentido. Daí, esse treco aí que vai aumentar ou diminuir vai ser incorporado através de uma conta chamada conta de patrimônio líquido. Nessa conta de patrimônio líquido vai ter esse adicional, vai ser chamado de lucros acumulados ou prejuízos que foram acumulados. Interessante, eu gostei dessa coisa aqui de teoria patrimonialista. Mas agora vamos tentar entender a tabelona. Teoria das contas, ela é separada em uma teoria e separada em ativo, passivo e contas de resultado. O ativo é separado em bens e direitos e o passivo é separado em obrigações e patrimônio líquido. E as contas de resultados são separadas em receitas e despesas. Na teoria personalista, existem três separações. O ativo é separado em contas dos agentes consignatários. Depois disso, existe uma separação que podem ser positivas ou negativas, e coisas que só são podem ser negativas ou positivas também, né? Muito confuso. Basicamente, na teoria de personalista, para contas, são pessoas, débito e crédito, que vão para a entidade. Estranho! Daí o ativo são as contas dos agentes consignatários, que são as pessoas, entende? Agentes consignatários, as pessoas. Daí elas têm débitos e créditos. Daí, ou seja, os bens são as pessoas. E os direitos e obrigações, se lembra que direitos são coisas que vão ser positivas, coisas que a pessoa tem direito, o dinheiro fictício, o dinheiro mágico que vai ir para sua conta. Enquanto as obrigações são coisas que você tem que pagar. Essas são as coisinhas que são separadas das pessoas, das contas dos agentes correspondentes. Se lembra que as contas dos agentes correspondentes são as pessoas. Ou seja, contas das coisas dessas pessoas aí que vão ir para o ativo ou que vão ir para o passivo. Existe uma separação aqui de débito e crédito. Daí o passivo também é separado em patrimônio líquido e receitas e despesas. Nessa teoria personalista, elas são separadas em contas dos proprietários. Contas dos proprietários, pessoas. Estranho! Bom, basicamente, pelo que eu entendi, a teoria personalista é basicamente todo o treco da entidade é basicamente separado em contas de pessoas. Ou contas de agentes e proprietários, basicamente. Agentes proprietários. E daí eles veem tudo por essas contas. Se alguma coisa aumenta, ela é basicamente um direito ou um bem de um agente. E se ela diminui, ela é basicamente uma obrigação ou uma conta de patrimônio líquido proprietário. Estranho, né? Depois, tabelinha, matéria, teoria de materialista. Esse aqui é só separado em duas coisas.
são as contas, viram materiais e entidades. Ou seja, o material pode ser transferido ou em um número para as contas ou pode ser transferido para a entidade. Daí, o material é tudo que é material, é um ativo. Elas são representadas por contas integrais, enquanto que as obrigações podem ser, as contas integrais também podem ter obrigações, além de ser ativos, bens e direitos. E a segunda separação é as contas diferenciais. As contas diferenciais são as coisas que são representadas por patrimônio líquidos e receitas e despesas. Terceiro é a teoria patrimonialista. Esse aqui também é separado em duas contas apenas. As contas patrimoniais e as contas de resultado. As contas de resultado são basicamente aquelas contas que falou no final, né? A diferença entre débito e crédito. Volta aqui. Contas de resultado são receitas e despesas, diferença entre receitas e despesas, isso. Ou mais e menos. Eu acho que esse aqui é o que mais cai nessas questões, porque é o mais fácil de entender. Daí, nessa teoria patrimonialista, ele fala o objeto que se verifica é o patrimônio. E a finalidade dessa tipo de conta é o controle, ou seja, uma apuração dos resultados e prestação de informações. Nossa, tão fácil, tão bem, tão legal. Ou seja, se você quiser ter uma questão que cai uma questão, torça para que seja uma questão de patrimonialista, tão simples, é só fazer matemática de mais ou menos, né? Basicamente, essas questões, as teoria patrimonialista, as contas delas são separadas e podem ser separadas, ativos e passivos, é tudo separado em apenas contas de bens, contas de direitos, contas de obrigações e contas de patrimônio líquido. Todas essas são as contas patrimoniais, são tudo separados numa só. Podem ser todas essas coisinhas de contas de bens, contas de direitos, contas de obrigações e contas de patrimônio líquidos podem ser podem ser juntados em uma única conta chamada conta de patrimoniais, junto com as contas de resultados. Próximo treco, planos das contas. Esse aqui eu não tenho nem ideia, né? Vamos ver o que é isso. É constituído pelo conjunto de normas e procedimentos, obras e utilização de contas integrantes do sistema contábil da entidade. O plano de contas é composto pelas seguintes partes: elenco das contas, ou seja, uma codificação. Codificação? Não entendi. Elenco das contas, codificação das contas, função das contas e funcionamento das contas. Elenco das contas, conhecido como estrutura do plano de contas, consiste na relação ordenada de todas as contas utilizadas para o registro das fotos contábeis de uma entidade. Exemplo de plano de contas: ativo circulante, disponibilidades, direitos realizáveis, estoques e despesas do exercício seguinte. Ativo realizável a longo prazo, ativo permanente e ativo investimentos imobilizado divertido. Separação, né? E o passivo, que o passivo pode ser separado em passivo circulante, passivo exigível de longo prazo, passivo de resultado de exercícios futuros e um patrimônio líquido. É muito engraçado essa coisa de... Eu confundo bastante essa coisa de patrimônio líquido sempre ser representado como passivo, né? Daí o patrimônio líquido pode ser representado em capital social, reservas de capital, reservas de lucros e lucros e prejuízos acumulados. Se você lembrou, a gente acabou de ler o que são reservas de capital e reservas de lucros. São as coisinhas, essas continhas, depois de fazer a teoria patrimonialista, verificar as receitas e despesas, elas são as coisas dos lucros acumulados e prejuízos acumulados. Pelo menos eu acho que é sinônimo da mesma coisa, né? Lucros e prejuízos acumulados está aqui no patrimônio líquido. Codificação e depois a codificação das contas. Ou seja, eu já vi isso aqui em alguma questão, mas ela não era relevante. Basicamente não era relevante para responder a questão, mas ela aparece às vezes. Essa codificação de questão. A codificação tem por objetivo simplificar a classificação das contas nos respectivos grupos e subgrupos. Exemplo. Daí o exemplo é uma habitação de código 1 e 2. Para qualquer coisa que seja extra. Quer dizer, uma simplificação é de um código 1 para ativo e 2 para passivo. Ou seja, o carinha nunca ia falar passivo ou nunca ia falar ativo, ele só ia colocar os números lá representantes. Por exemplo, aqui uma conta de ativo, daí o ativo circulante é 1.1, o ativo realizável a longo prazo é 1.2, o ativo permanente é 1.3, daí o ativo permanente do tipo investimento é 1.3.1, o ativo permanente do tipo imobilizado é 1.3.2. Função das contas tem como finalidade, agora a função dessas contas, né? Tem como finalidade explicar a razão da existência da conta, para que serve e onde se aplica e como se trabalha. Um exemplo é
Uma conta de caixa. Para que serve isso? Ela representa um dinheiro e recebendo o débito ou recebimentos de crédito, os pagamentos efetuados em dinheiro. Funcionamento do plano de contas e é a partir do plano de contas que demonstra o relacionamento de uma conta com as demais, assim como a sua abertura em V, movimentação e encerramento. Pronto, finalmente terminou esse 4.2, tão confuso. Ponto 4.3, métodos de escrituração agora. Método de partidas dobradas, já vi em questão. É o método pelo qual cada débito efetuado em uma ou mais contas deve ser corresponder a um crédito em uma ou mais contas. Uma e mais contas, duas contas. Da tal forma que o total debitado seja sempre igual ao total creditado. São partidas mensais. Admite-se a escrituração resumida no diário por totais que não excedam ao período de um mês relativamente às contas cujas operações sejam numerosas ou realizadas fora da série de estabelecimentos, desde que utilizados de livros auxiliares para registro individualizado e conservados os documentos que permitam sua perfeita verificação. Obviamente, eu não entendi nada do que eu acabei de ler. Engraçado, né? A minha mente entendeu, mas meus olhos não entenderam. Olha, escrituração. Métodos de escrituração. Estranho. Escrituração é um conjunto de lançamentos contábeis. Lançamentos. Se lembra que são as coisinhas. É só a anotação do que foi pago ou ganhado, né? No exemplo que tinha lá era tipo, no dia né, foi feito uma compra de um dia, ou seja, você tem que diminuir nesse ponto aqui. Isso é um lançamento. A escrituração completa é composta pelos lançamentos contábeis e pelas demonstrações financeiras elaboradas no encerramento de cada exercício social. Função histórica sistemática. Histórica, ou seja, aquela coisa de tempo, né? Histórica consiste no registro dos fatos numa ordem cronológica no livro diário. Livro diário é importante. Sistemática é o quê? Livro razão. Isso, olha, só tem essa separação. Razão e diário. Por isso que o único que tem explicação nessa apostila é o diário e o razão. Né? Quer dizer, o diário é o único que tem uma explicação grande. O razão não tem quase nenhuma explicação. Sistemático consiste na organização dos elementos contábeis de acordo com sua natureza e valores respectivos. Livro razão! Vamos lá, processo de escrituração. Aqui eu já li, mas vamos ler de novo. Pode ser manual, mecanizado ou por processamento de dados. Todo lançamento deve estar apoiado em documentos hábeis e idôneos e adequados ao tipo de operação. Exemplo, compra de mercadorias, vira documento hábil e uma nota fiscal, ou seja, uma coisa que pode ser lançada. Entendeu? Entendeu? Mais fácil ainda, né? Você recebeu uma nota fiscal. Isso é um treco que pode ser lançado. Daí você vai lá e anota na sua tabelinha de Excel. E pronto, você lançou o treco. Registro dos fatos no livro diário, transcrição dos registros para o livro ração, elaboração de balancete de verificação, apuração do resultado e elaboração das demonstrações contábeis, balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício, transcrevendo as demonstrações do livro diário. Isso é o processo de escrituração, colocar coisas nos livros, basicamente, né? Mas chato! E tem um manual, basicamente, falou no começo ali. Tem um manual, pode ser manual, ou mecanizado, ou para processamento de dados. Ou seja, quando eu li manual aqui, eu achei que segunda vez que eu li manual aqui, eu achei que tava falando de que tinha um manual. Mas não, só tá falando de colocar lá no Excel, né? Ou mecanicamente, o automático, né? Lançamentos agora! 4.3.1. O que é lançamentos? A gente já tinha falado disso? Olha, ou seja, quando eu tava lendo os títulos das coisas, eu expliquei o que é lançamento e esqueci. Lançamento é a compra de um veículo à vista no dia 1/4/2, conforme nota fiscal. No valor de 700 emitida por Marela. Daí é isso aí. Daí você escreve isso aí no lançamento. Isso aqui, nesse dia, nesse local, nesse ano, nesse mês, foi um tipo de lançamento desse tipo aqui, de veículo, e a caixa foi, caixa é o valor, foi de 700 cada. Daí fórmulas de lançamento, 4 fórmulas lá. Fórmula simples, apenas uma conta é debitada em uma única conta e é acreditada. Em uma única conta é acreditada. Exemplo, compra de bicicleta, à vista por R$1.000. Veículos tipo A, caixa tipo 1000. Fórmula de composta, apenas uma conta é debitada e mais de uma conta é acreditada. Exemplo, compra de uma bicicleta de 1000, pagando-se 500 com cheque no Banco do Brasil e aceitando uma duplicada pelo restante de 500. Interessante. Fórmula composta é mais de uma conta é debitada, mas e uma única conta é acreditada. Ou seja, basicamente essa coisa de lançamentos depende do número de contas que o dinheiro passa, né? Próximo, e a fórmula complexa. Mais de uma conta é debitada e mais de uma conta é acreditada.
complexa mesmo, porque tem vários tipos de contas. Contas que vão ser debitadas e contas que vão ser creditadas. O exemplo usado aqui é o pagamento de aluguel. Aluguel do mês, o valor de 40 mil reais, de uma duplicata no valor de 90 mil reais. Com a utilização de 30 mil reais em dinheiro e 100 mil em cheque. Daí, separando toda essa troca de lançamento, viraria diversos, despesa de aluguel de 40 mil de débito. Duplicata a pagar de débito de 90 mil. Daí depois viraria caixa de crédito 30 mil e bancos com movimento 100 mil. Se você não entendeu, o débito dá 130 mil e o crédito dá 130 mil. Ou seja, finalizou o treco. E a partícula A, que eu falei quando eu li os títulos, basicamente só uma indicadora de crédito. De contra acreditada. Sem ser os facultativos. Só para separar as coisas, entende? Próximo, sobre os livros contábeis. Finalmente vai falar os livros contábeis, que eu fico comentando toda hora. Livros contábeis. Dos livros, vários livros usados pelas empresas, vamos mencionar apenas os utilizados pela contabilização dos atos e fatos administrativos. Os principais livros utilizados pelas contabilidades são Diário, Razão, Caixa, Contas Correntes. Diário, Razão, Caixa, Conta Corrente. Diário, Razão, Caixa, Conta Corrente. O livro diário é o livro obrigatório pela legislação comercial. Ou seja, ele está na legislação. E se você não fazer isso, você está ferrado. Porque ele é necessário, porque quando os contabilidades, os caras de contabilidade, os caras de controle externos, editóricos, forem lá para verificar se a sua empresa está fazendo as coisas com a lei, está pagando as coisas, está pagando os direitos dos trabalhadores, está pagando as coisas, as suas dívidas, ela vai ser necessária, entende? As formalidades legais intrínsecas e intrínsecas. Objetivo, cumprimento da função histórica da contabilidade, ordem cronológica dos fatos ocorridos. O livro diário é o mais importante do livro contábil, caso haja extravio das demais livros fiscais. Com o livro diário é possível recuperá-lo. Ou seja, o livro mais longo, grande e chato, porque é basicamente você escrever tudo que a Treco fez. Eu gastei R$3 em comprando um... O que custa R$3? Comprando balinha para recepção do atendimento. Daí você tem que escrever. Compramento, formalidades do livro diário. Formalidades intrínsecas e externas. O livro diário pode ser encadernado com folhas numeradas em sequência tipograficamente. Ou seja, escritinho, digitado, utilizado em tipografia fito. Deve conter ainda os termos de abertura e de encerramento a ser submetido à autenticação do órgão competente do registro do comércio. Formalidades intrínsecas ou internas. A escrituração do diário deve ser completa em idioma e moedas nacionais, em forma mercantil, com individuação e clareza, por ordem cronológica do dia, mês a ano, sem intervalos em branco, nem estrelinhas, boaduras, nem rasuras, nem emendas, nem transportes. Transportes? Para as margens! Não entendi esse transporte para as margens. O livro diário tradicional pode ser substituído por fichas. Eu me lembro de fichas. Mas eu acho que não é mais utilizado. Tipo, os professores ficam comentando que não é mais utilizado fichas. Contínuas em formas de sanfonas, soltas ou avulsas. Porém, a adoração desses sistemas não exclui a empresa de obediência aos requisitos intrínsecos previstos na lei fiscal e comercial para o livro diário. As empresas que utilizam fichas são obrigadas a adotar um livro próprio para a escrituração de demais demonstrações financeiras. Agora que eu li isso aqui melhor, eu acho que não é a coisa de fichas que não é mais ser utilizadas. É que quando sai o trabalho do contador e o contador e do auditor, as fichas são umas coisas que complicam um pouquinho o trabalho do carinha. Os termos e aberturas de encerramento, o que é isso? Devem ser transcritos na primeira e na última página do livro diário, respectivamente. Termos interessantes. Esses termos são colocados na época da abertura dos livros, conforme o seguinte modelo. Eles escrevem um termo escrito: elementos essenciais do lançamento do livro diário. Daí ele coloca local e data. Esse termo foi escrito nesse dia, nessa hora, nesse local. E conta com as contas debitadas. Essas foram as contas que estavam sendo usadas. A conta das contas creditadas precedidas por particular. Histórico de operações. Foi essa ordem aqui que aconteceu as operações. E o valor da operação. Esse é o dinheirinho, esse é o valorzinho, esse é o número operável, operacional. Depois fala dos outros livros, né? Que não tem muita explicação, que nem eu comentei. O Razão é um livro de grande utilidade de contabilidade porque registra o movimento de todas as contas. A escrituração do livro Razão passou a ser obrigatória a partir de 1991, ou seja, nas normas de contabilidade. A contabilidade moderna, a razão é escriturada em fichas.
Livros contas correntes. O livro conta corrente é o livro auxiliar da razão. Serve para controlar as contas que representam direitos e obrigações para a empresa. Livro caixa é o livro caixa também auxiliar. Nele são registrados todos os fatos administrativos que envolvem entradas e saídas de dinheiro. Resumão. Atos e fatos administrativos. Conceitos, atos administrativos, fatos administrativos. São atos. Eu tô cansado de comentar. Demora tanto a comentar essas coisas. Mas comentar faz bem pra cabeça. São os atos que não provocam alterações nos elementos do patrimônio ou do resultado, portanto não interessam à contabilidade. Fatos administrativos são os acontecimentos que de alguma forma alteram o patrimônio das entidades, quer sob o aspecto qualitativo, quer sob o aspecto quantitativo. São chamados também de fatos contábeis. Os exemplos são emissão de cheques, depósitos bancários, compra de veículos, compra de materiais, pagamento de obrigações, recebimento de direitos e a venda de mercadorias. Classificação dos fatos. Fatos permativos, fatos modificativos, fatos mistos ou compostos. São esses fatos. Fatos permutativos são fatos que alteram o patrimônio da entidade sem alterar o seu patrimônio líquido. Ou seja, eles refletem as trocas entre elementos de patrimônios líquidos. Ou seja, gastou, mas gastou a mesma coisa que voltou, entendeu? Compra de mercadorias à vista, ou seja, bens por bens. Comprou a coisa, mas ela volta como bens. Compra de mercadorias a prazo, bens por obrigação também. Recebimento de valor de quitação de uma duplicada, aumento de capital social com lucros acumulados. Fatos modificativos são aqueles que alteram o patrimônio da entidade e o patrimônio líquido, ou seja, um aumento do fato modificativo aumentativo ou um diminuindo. Aumento ou diminui. Essa palavra está escrita de um jeito que está estranho. Ou diminui, ou seja, um fato modificativo diminutivo. A riqueza própria do patrimônio. Daí a simplificação. Aumentativo é qualquer tipo de receita, quando lançada, o resultado aumenta o capital social. Ganhou dinheiro, ou qualquer tipo de. E o diminutivo, qualquer tipo de despesa que quando foi lançada, se lembra que é lançamento, é só escrever o que aconteceu. Foi um gasto ou uma diminuição do valor. Daí, quando foi lançado lá no livro, resulta em distribuição de lucros ou dividendos. Fatos mistos compostos agora. Aqueles que combinam os fatos contábeis de permutativos e modificativos podem ser aumentativos ou diminutivos conforme alterem o maior ou menor patrimônio líquido. Se aumenta, é uma venda de mercadoria, é um exemplo que é uma venda de mercadorias com lucro, recebimento de uma duplicada com juros. E o misto ou diminutivo é uma venda de mercadoria com prejuízo, deu menos. O exemplo é um pagamento de uma duplicada com juros também. Depois, registro dessas coisas aí, desses fatos. Primeiro, identificar as contas envolvidas, pelo menos duas contas, que causam esses fatos. Daí, segundo, identificar o que o grupo de cada conta pertence. Uma conta só é um ativo, ou se ela é um passivo, ou se ela é um patrimônio líquido, ou se ela pode ser considerada um grupo de conta de receita, ou uma grupo de conta de despesa. Eu odeio essa diferenciação entre ativo de passivo e receita e despesa. Terceiro passo é identificar qual é o efeito do fato. O efeito é bom ou um efeito negativo ou é diminutivo. Aumentativo ou diminutivo, né? E o último passo é efetuar o lançamento. Depois que você identificou a conta, identificou o que é, que tipo de conta é, depois de verificar se é positivo ou negativo, você lança a coisa, só escreve ela no treco. Lá no livro vai até virar um débito ou um crédito. Prepara para balancete. Ainda tem 4 páginas para ler, que saco. Balancete de verificação. Após efetuarmos todos os lançamentos de racionetes, devemos apurar os saldos de todas as contas. Balancete de verificação é igual a contas, uma separação de contas entre contas devedoras e saldos de contas credoras. Fazendo essa balancete, vai dar um total de devedor e um total de credor. Balancete patrimonial, conceitos. Ativo. No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente no grau de liquidez entre os 3 grupos. Ativo de ativo circulante, ativo realizável de longo prazo e ativo permanente. Circulante realizável permanente. Circulante realizável permanente. Tem a explicação aqui. Circulante representa os valores passíveis de serem transformados em dinheiro de curto prazo, ou seja, coisas que facilmente podem virar dinheiro. Ou seja, tudo que se for realizar dentro de exercício social seguinte. Exemplo, um dinheiro em caixa ou contas correntes em banco. Ou aplicações financeiras de curto prazo. Estoques de mercadorias também são consideradas e duplicadas a receber. E também clientes podem ser considerados ativos circulantes. Exercício social, eu não entendi o que é isso. É o espaço de 12 meses, fim do qual as pessoas jurídicas apuram resultados. Ele só estava falando da coisa de exercício, porque normalmente quando se fala de exercício, sempre querem dizer um espaço de um ano, 12 meses.
Ativo realizável e longo prazo. O que é isso? São os valores passíveis de transformações com moedas de longo prazo, ou seja, todos os recursos que demora para virar dinheiro seu, demora para entrar no seu patrimônio líquido, demora para virar balanço patrimonial. O exemplo são direitos de longo prazo, empréstimos compulsórios à União, adiantamentos ou empréstimos de sócios, ações antecipadas. E por fim, o ativo permanente. O que é isso? Ativo permanente são coisas que representam aplicação permanente, ou seja, uma coisa que é usada, é um valor que é usado permanentemente para tentar criar recursos para a empresa. Aí, ao princípio, não estão destinados a nenhum tipo de venda ou realização. Ou seja, é um dinheiro que é guardado para ser o seu salvaguarda. Esse é o ativo permanente. O exemplo são investimentos. Ele é guardado lá como investimento, que praticamente investimento é um tipo de conta, é um de conta de banco. Só que eles tentam, se ele for, se ele for confiável, ele vai ficar recebendo, criando ativo sempre para sempre, né? São tipo participações em outras sociedades e imóveis de renda. Ou ativo permanente pode ser também imobilizado, que são bens e direitos necessários à manutenção das atividades produtivas da empresa. O exemplo são máquinas que você é necessário para a empresa, você nunca pode entregar essas máquinas, entende? Senão, porque se você entregasse essas máquinas, elas viraria, a entidade começaria a produzir menos e perderia dinheiro, entende? Equipamentos, veículos, imóveis, todas essas coisas que são extremamente necessárias para a produção da empresa não podem ser trocadas, elas são consideradas ativos imobilizados. E os ativos permanentes diferidos, esse aqui eu não sei o que é. É novo para mim. Vamos ver o que é. Compreende as implicações de recursos em despesas que contribuirão para a formação de resultado em mais de um exercício social. Exercício social é um ganho, lembra? Despesas incorridas na fase pré-operacional da empresa, despesas com pesquisas científicas ou tecnológicas também. Ou seja, o diferido são coisas que são utilizadas pelo ativo permanente, mas que não são que nem os investimentos, que são uma coisa, os investimentos foram usados para criar um tipo de ativo que vai para sempre. Claro, investimentos não pode ser, não é exatamente, não é garantido, não tem uma 100% de garantia que, que vai ser para sempre, vai dar um valor para eles, mas ele tem uma certa segurança, entende? Todas as pessoas só fazem investimentos quando tem uma tipo de certa quantidade de segurança. E o diferido é um pouco diferente, o diferido é ao contrário desses investimentos. É uma coisa que é gasto e que se der certo vai dar um tipo de valor, acrescentar valor. Mas se não, vai dar um exercício social, se não vai dar uma só despesa em corrida. Por exemplo, tecnológico aqui que falou. Se há, por exemplo, se for uma empresa que está criando um novo tipo de objeto, se ela fizer um tipo de investimento no tecnológico, vai daí esse investimento tecnológico, se ele der algum resultado tecnológico e eu melhorar a tecnologia do produto que eles estão usando, eles poderiam aumentar o preço, e se eles aumentassem o preço, conseguisse ir com essa tecnologia, aumentasse o preço e aumentasse também as vendas, eles já acabariam ganhando, é isso. Mas se não desse nada, ia continuar a mesma coisa, entende? Eu acho que é isso. Eu mesmo estou me confundindo aqui. Passivo, agora a explicação dos passivos. As contas serão expostas em ordem crescente do grau de... Essa coisa de balancete é muito chata. Balanço patrimonial, balancete. O balancete do passivo é separado em passivo circulante, passivo exigível, passivo exercícios e passivo patrimônio líquido. Passivo circulante é o compreende as obrigações ou dívidas de curto prazo. O exemplo é duplicata a pagar, fornecedores, obrigações fiscais, trabalhistas, sociais, aluguéis, impostos e recolher, tudo que tem que pagar. Passivo exigível é as compreensões e obrigações de longo prazo, inclusive empréstimos, recebimentos e sócios, ou seja, coisas que você recebeu dinheiro e daí criou uma obrigação de pagar, mais a longo prazo. E o resultado de exercícios futuros, ou seja, coisas que são dinheiro mágico tá que você inventou. Receitas de exercícios futuros diminuídas dos custos de despesas na eles correspondentes. Ou seja, não é que é futuro que você inventou, é que é uma coisa que dá para você estimar. Por exemplo, se você continuar com a mesma quantidade de pessoas, você pode fazer uma estimativa de valores passivos trabalhistas que você vai ter e sociais que você vai ter que pagar. Ou se você continuar também com as coisas que você
estava usando de aluguel para o seu serviço, você pode estimar que essas coisas vão se continuar. Claro que você também pode estimar coisas que você vai tirar. Tipo, se você vai contratar mais pessoas, você pode criar uma estimativa de coisas que você vai contratar mais pessoas, ou se você vai parar de alugar esse local, você pode fazer isso para esse tipo de exercício, para fazer essa conta de exercícios futuros, né? Eu acho, pelo menos. E o patrimônio líquido pode ser separado daquelas coisas de reservas e capital social. E finalmente, para terminar, essas coisas de patrimônio líquido. Corresponde à diferença entre os valores que compõem ativo e passivo exigível e o resultado dos exercícios futuros. Diminui, faz a continha aí de mais e menos, e vai dar o patrimônio líquido. Divide-se em capital social, capital subscrito, realizado e realizar. O subscrito é o compromisso assumido pelos social acionistas. Compromissos. O realizado é o pagamento efetivo do compromisso pelos sócios. Já pagou. E o realizar é parcela em compromisso, que não pagou ainda, assumido pelos proprietários ainda que não quitada. Compromisso não quitado e já pagado. E o patrimônio líquido de reserva são as parcelas de patrimônio líquido que excedem o valor do capital social integralizado. São reservas de lucros, reservas de capital e reservas de reavaliação. Os lucros são obtidos pela apropriação de lucros de acordo com a exigência legal. A reserva de capital são contribuições recebidas dos proprietários ou dos terceiros que nada têm a ver com as receitas ou ganhos. E a reserva de reavaliação são as que indicam acréscimos do valor ou custo de aquisição de ativo baseado em preços de mercado. E para terminar, finalmente, os lucros ou prejuízos acumulados e as contas retificadoras. Que são aquelas coisas que falou depois que fez a conta de despesas e receitas, né? Prejuízos acumulados, lucros e prejuízos acumulados ficam em destaque legalmente, enquanto não são distribuídas ou capitalizadas, são consideradas como reservas de lucros, tecnicamente. E as contas retificadoras são as contas redutoras do patrimônio líquido. Esse aqui não entendi, o que é isso? Exemplo, capital social a realizar, integralizar, ações de tesouraria ou cotas, dependendo dividendos distribuídos antecipadamente, ou seja, com dinheiro mágico. Dinheiro mágico, essas são as contas retificadoras. Finalmente terminou com 54 minutos, terminou essa coisa de escrituração. Extremamente importante essa escrituração lá. Próximo conteúdo da apostila de contabilidade básica é a receita de despesas.